Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Bem, hoje estou aqui para falar com vocês a respeito das normas constitucionais, mais precisamente em relação à aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais. Ao longo desse tempo que no nosso curso estamos conversando, eu venho tratando com vocês, temos feito a leitura de vários textos constitucionais e já disse a vocês que nem todas as normas constitucionais estão prontas e acabadas para serem aplicadas, para serem invocadas dentro de um processo. Ou seja, no plano concreto, ainda eu não posso invocar o texto constitucional, a norma constitucional. Bom, quando estudamos as normas constitucionais, aplicabilidade e eficácia, esse ponto de vista nos leva a uma classificação doutrinária quanto à eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. À medida que vocês forem tendo contato com a norma constitucional, você vai percebendo que elas possuem uma abertura semântica que permite diversas interpretações. É da natureza, é da essência da norma constitucional ou das constituições de modo geral ter essa abertura semântica. Então, quando você pega lá o artigo 5º, faz a leitura do artigo 5º, o texto constitucional ele não explica, ele não detalha a extensão, o alcance do direito à vida. Ele não detalha o alcance e a extensão do direito à segurança. Ele não detalha o alcance e a extensão do que vem a ser o nosso direito à liberdade. Enfim, isso tudo é conhecido pela doutrina constitucional como normas abertas, como abertura da norma constitucional. E essa abertura, obviamente, permite ou dá espaço para que haja uma interpretação, para que eu possa aplicar em casos concretos à medida que vá surgindo os problemas. Normas constitucionais, aplicabilidade e eficácia está ligado, portanto, à compreensão da abertura dessas normas constitucionais. E essa abertura que as normas constitucionais possuem, elas muitas vezes necessitam, para ser aplicadas, para serem invocadas dentro de um processo, de uma complementação, de uma outra norma, não constitucional, mas infraconstitucional, para não dar o sentido exato dela, mas para que eu possa aplicar a norma dentro de um caso concreto. Então, de acordo com a abertura, de acordo com aquilo que o contexto constitucional traz, e a própria Constituição, muitas vezes, ela traz expressamente nos termos de lei, ou seja, aquele texto, aquele preceito constitucional somente vai ser aplicado quando houver uma complementação, quando o legislador infraconstitucional editar uma norma que venha integrar, que venha complementar aquele dispositivo constitucional. Diante dessa situação, a doutrina classifica as normas constitucionais de acordo com a sua eficácia, de acordo com um gradualismo. Então você tem as normas constitucionais de eficácia plena, as normas constitucionais de eficácia contida e as normas constitucionais de eficácia limitada. 3 classificações que nos ajudam a compreender melhor a eficácia e a aplicabilidade das normas constitucionais. Pois bem, quando a gente fala em aplicabilidade, em eficácia das normas constitucionais, eu tenho que ter em mente que nem todas as normas constitucionais estão prontas e acabadas para serem aplicadas. No plano abstrato,
todas as normas constitucionais, elas são dotadas de eficácia jurídica no plano abstrato. Mas no plano concreto, ou no plano da efetividade, elas não são. Foi visualizando essa situação, ou seja, no plano abstrato, todas possuem eficácia jurídica, sejam elas de conteúdo material ou de conteúdo formal. Lembra daquela classificação que nós conversamos? As normas de conteúdo material são aquelas que estão ligadas à estrutura do Estado, aos direitos e garantias fundamentais, as questões principais ligadas à administração pública do Estado, da estrutura estatal. Já as normas de conteúdo formal são aquelas que poderiam muito bem ser tratadas por normas infraconstitucionais, como é aquela questão do Colégio Pedro II, que está vinculado à órbita federal. São normas jurídicas, são normas constitucionais que, não importam se possuem um conteúdo material ou formal, está dentro da Constituição, é norma constitucional. Porém, no plano efetivo ou da efetividade, no plano concreto, surge essa situação de gradualismo, que a doutrina vem então e tenta explicar para nós que esse gradualismo será ou ocorrerá ou nós vamos invocar no plano concreto de acordo com a eficácia e aplicabilidade. Nem todas as normas estão prontas para serem aplicadas. Umas dependerão de uma norma integradora, de uma lei infraconstitucional, e outras estão prontas e acabadas para serem aplicadas. Daí falar em normas constitucionais de eficácia plena, normas constitucionais de eficácia contida e normas constitucionais de eficácia limitada. Bom, quando a gente fala em normas constitucionais de eficácia plena, significa que elas estão prontas, elas estão aptas, elas estão prontas e acabadas para serem aplicadas em um caso concreto. Elas possuem efetividade. Normas de eficácia plena são aquelas que possuem aplicabilidade imediata, direta e integral. Guarde bem, aplicabilidade imediata, direta e integral. O que significa que, desde a entrada em vigor da nossa Constituição, lá em 1988, as partes, as pessoas, dentro de um processo, seja ele judicial ou administrativo, já poderiam ou podem invocar essas normas como razão para cumprir algum dever ou descumprir alguma coisa. Já está pronta. Eu posso invocar aquela norma constitucional para fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa. Aplicabilidade imediata, direta e integral. Aplicabilidade imediata, ou seja, ela está pronta, apta a produzir os seus efeitos desde a entrada em vigor do texto constitucional. Aplicabilidade direta significa que ela não precisa de nenhuma outra norma integradora, não precisa que o legislador infraconstitucional a complemente, trazendo um significado, trazendo uma extensão, trazendo uma ampliação. Não, está pronta para ser aplicada. E integral, ela já produz todos os seus efeitos. Ela não vai depender dessa norma integradora, como eu acabei dizendo para vocês. Integradora significa a necessidade do Congresso Nacional criar uma outra lei para dar aplicabilidade plena a essa norma. Bom, as normas de eficácia contida, também conhecidas como normas de eficácia redutível, ou efeito redutível, restringível, são aquelas que possuem características semelhantes às normas de eficácia plena, com um detalhe que as diferencia. Elas possuem aplicabilidade imediata, plena, mas não integral. Repito, as normas de eficácia contida possuem aplicabilidade imediata, plena, mas não integral. O que isso significa? Significa que essas normas elas estão prontas, acabadas, podem ser invocadas no plano concreto
tem o grau de efetividade, porém não integral. Exemplo. O exemplo que dou para gravar vai ser o artigo 5º, inciso 13 da Constituição, que diz o seguinte, olha lá, vamos acompanhar aqui comigo. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Bom, qualquer pessoa está livre para exercer qualquer atividade, desde que lícita. Então, vocês estudam, cursam a faculdade de Direito para que vocês possam, ao término do curso, prestar ou concursos, carreira jurídica ou a advocacia, ser aprovados no exame da OAB, no exame de ordem. Quando a Constituição fala que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, há uma limitação constitucional para o exercício dessas profissões. Não que eu esteja impedido de exercer qualquer atividade. Não, eu posso exercer qualquer atividade. Eu sou livre. A Constituição assegura esse exercício de liberdade de profissão. No entanto, se a profissão que eu desejo escolher, ela for uma profissão regulamentada por lei, como é o caso da advocacia, eu devo observar o que o Estatuto da Advocacia, que é a Lei 8.906 de 94, diz. Se eu desejo ser médico, eu tenho que obedecer à lei que regulamenta o exercício profissional da medicina. Se eu desejo ser dentista, a mesma coisa. Se eu desejo ser engenheiro, a mesma coisa. São as profissões regulamentadas. E isso, pessoal, não é uma limitação ao exercício profissional. Pelo contrário, é um desejo do legislador constitucional de limitar o alcance da norma constitucional. Daí falar em normas de eficácia contida ou restringível. Elas têm eficácia imediata, têm eficácia plena, mas não integral. Ou seja, quando o legislador assegura o exercício da profissão a todos os brasileiros e brasileiras, ele não coloca nenhum obstáculo a não ser o quê? Restringir o alcance do meu desejo. Se eu quero ser advogado, eu então devo me submeter à Lei 8.906. Se eu quero ser médico, eu então devo cursar a faculdade de medicina, devo cursar a faculdade de direito e me submeter às legislações dessas profissões regulamentadas e assim por diante. Daí eficácia contida, restringível, por desejo do legislador constitucional. Olha só a diferença entre uma e outra. As normas de eficácia plena estão prontas, integralmente aptas para serem invocadas. As normas de eficácia contida também estão prontas, estão plenas, mas a aplicabilidade, no caso concreto, o discurso da norma, ele tem uma limitação por ela própria. O próprio legislador constitucional restringe o alcance da eficácia dessa norma constitucional. Ele não proíbe o exercício da profissão, de qualquer profissão lícita. O que ele veda é o quê? O que ele limita é que eu devo me submeter às regulamentações dessa determinada profissão que é regulada por lei. Preste atenção, guarde bem. Normas de eficácia plena e normas de eficácia contida. Por último, as normas, elas também possuem eficácia limitada, que são aquelas que não produzem efeitos imediatos. São aquelas que sempre vão depender de uma norma integradora. Não são autoaplicáveis. São normas
que dependem de uma complementação, dependem sempre de uma norma infraconstitucional para produzir efeitos, para produzir a eficácia pretendida. O exemplo disso está lá no artigo 37, inciso 8, que trata do direito de greve. O direito de greve ele depende de uma norma integradora, de uma norma regulamentadora para o exercício pleno desse direito. O artigo 153, inciso 7º, também ele traz um exemplo de norma de eficácia limitada, quando ele vem e diz que as grandes fortunas somente serão tributadas, somente serão taxadas nos termos de lei. Então, eu sempre vou depender, para tributar, para taxar uma grande fortuna, de uma norma integradora. E essa norma ainda não foi feita, essa norma ainda não existe. São normas constitucionais que a doutrina chama de normas fracas. Elas sempre vão depender de uma outra lei essa que deve ser criada pelo Congresso Nacional. Eu vou transcrever aqui daqui a pouco no chat com vocês os exemplos, os textos dessas normas, tanto de eficácia limitada, quanto de eficácia contida, quanto de eficácia limitada, para que vocês possam, então, com tranquilidade, com calma, fazer a leitura de todos esses textos e não ter dúvida nenhuma do que eu estou tratando aqui com vocês. Guarde bem, normas de eficácia limitada, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. Normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. Essa é a nossa conversa de hoje. Fique com Deus e até mais.